E vamos lá, galera, para o nosso dia 5 do Devocional Uma Vida com Propósito. Eu estou gravando um pouquinho mais tarde hoje, é 5h16, e o capítulo do dia é Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Gente, Rogério, mas por que tu sempre grava o vídeo no final do dia? Gente, eu nem sei lhe explicar. Geralmente, ontem foi um dia bem atípico, né? Que eu estava com o Max e o Eduardo e a gente gravou 2 vídeos, né? Gravei um vídeo de 2 minutos e outro de 12. E graças a Deus, nossos vídeos têm sido bem concisos, bem diretos, não têm sido muito redundantes com relação ao que tem que falar. E hoje eu meio que procrastinei durante a manhã, mas eu estava fazendo outras coisas e acabei focando em outros assuntos. Gente, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Nesse capítulo é interessante que ele menciona algumas coisas. Quando as pessoas elas pensam que a vida é um carrossel, pensam que a vida é uma bicicleta, pensam que é um jogo de cartas, pensam que é uma corrida. Então as metáforas que você tem da sua vida, tipo aquilo que se eu te perguntasse hoje, Rogério, como é que tu enxerga a vida? Como é que tu vê a vida? Rogério, eu vejo a vida como um mar. Rogério, eu vejo a vida como uma maratona que a gente tem que correr. Só que quando você enxerga dessa forma a vida, você também age de acordo com aquilo que você enxerga. Então, por exemplo, se eu penso que minha vida é uma batalha constante, então todo o tempo eu vou achar que eu tenho que batalhar, lutar, até contra as pessoas, até contra a família. E isso pode ser um peso até para você que está vivendo. Se você pensa que a vida por exemplo, uma eterna provação, né? Um teste constante, você vai achar que tudo na sua vida é só prova. E, de fato, se você começar a olhar a vida pela ótica de Deus, você começa a ver algo diferente. No capítulo aqui, nesse capítulo, ele menciona 3 pontos de vista, né? Que ele se referencia pela Bíblia. A primeira é que a vida é um teste. A segunda, que a vida é um cargo de confiança, se não me engano. Deixa eu ver só a terceira aqui. Tá. Certo. Que a vida é um teste, ela é uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária. No vídeo de hoje a gente também vai falar da mesma coisa que no capítulo ele fala. Só sobre a incumbência e sobre a vida é um teste. A atribuição temporária ela fica por dia 6. Mas vamos falar sobre a vida é um teste. A vida é um teste é quando você vai olhar até na Bíblia, né? Você vai ver várias situações. Uma das que eu acho bem interessante, que eu já falei para várias pessoas sobre esse assunto, que é quando Abraão ele vai sacrificar Isaac. E uma lição que eu tirei valiosíssima nisso é que quando Deus te chama para sacrificar o seu Isaac, aquilo que você ama, a única coisa que você ama, aquilo mais importante, Deus não está falando para que você realmente jogue fora o seu Isaac. Basicamente, Deus só quer o lugar dele no seu coração. Ele quer o lugar, um único lugar, que é o primeiro lugar. Então, quando você tem isso em mente, você entende que é mais fácil dar o Isaac. Rogério, mas beleza, ainda assim eu tenho que dar Isaac e ele vai morrer? Não, quando você vê na história bíblica, na história da Bíblia, você vai ver que o Isaac ele não morre. Muito pelo contrário, não lembro se é um carneiro, se é um bode que é provido para justamente ser sacrificado no lugar dele. Isso é interessante porque tem todo um estudo teológico por trás disso, mas o que eu tirei como princípio para mim? Às vezes a gente quer muito agarrar o nosso Isaac, a gente quer muito pegar o nosso Isaac aqui no peito e dizer assim, não, é o meu Isaac, é mais importante. Se eu abrir mão, eu vou perder. E, gente, quando a gente vai ver na Bíblia, tudo que a gente acha que está ganhando, a gente perde. Tudo que a gente perde, que a gente decide perder e decide entregar, a gente ganha. É sempre isso. A lógica da Bíblia ela é incrível com relação a isso. Quando você acha que está perdendo, você ganha. Quando você acha que está ganhando, você perde. É simples assim. Só que o interessante é que quando você entende que a vida ela é um teste, mas também é uma incumbência de confiança, você entende que tudo é sobre Deus. Tudo é uma prova de que Deus é mais importante para você. Se Deus é mais importante para você, então tudo à sua volta é um presente que Deus te dá. Então tudo aquilo que você tem hoje é um presente. Não é
o Deus da sua vida, não é aquilo que... Rogério, Deus me deu isso. Gente, Deus ele não precisa te dar nada. Ele já te deu tudo, ele te deu o Filho dele. Ele já proporcionou o Espírito Santo dele para habitar no seu coração. Aí você vai achar que Deus tem que te dar mais alguma coisa? Não. Mas quando Deus te dá um presentinho, que é talvez um carro, talvez o emprego dos sonhos, talvez uma remuneração bem elevada, talvez um casamento, um namoro, talvez Deus te dê um presentinho desse e você, uau, Deus me ama muito. Gente, Deus já te ama tanto que Ele deu o próprio Filho dele para morrer. E isso, a gente tem que entender que a cada momento que Deus der um presentinho para a gente, na hora que Ele fazer como Abraão, como Ele fez com Abraão, Abraão, pega teu filho, o teu único filho, aquele que tu ama, e vai e sacrifica no monte, em que eu te mostrarei. Abraão vai, e vai quase sacrificar, e nessa hora, Deus intervém. O segundo ponto de vista que a Bíblia, que é mencionado, é tirado como referência da Bíblia, é que a vida na Terra é um cargo de confiança. Tudo aquilo que Deus nos dá nas nossas mãos é para a gente honrar Ele de alguma forma, para a gente multiplicar, para a gente cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, talvez Deus te deu uma família, talvez Deus te deu um filho, talvez Deus te deu uma esposa e você precisa cuidar dessas pessoas. Ou talvez Deus te deu uma célula, talvez Deus te deu um discípulo. E você precisa entender que Deus te deu, não foi você que ganhou, não foi você que conquistou. Deus deu as suas mãos para você cuidar, para você guiar, direcionar, instruir no caminho certo. E eu ressalto dizer, gente, uma das coisas que é interessante, que todo mundo quer um dia que isso aconteça, é você estar vendo lá os portais da glória sendo abertos, o nosso Jesus, nosso Senhor nos recebendo e dizendo, meu filho, tu foi fiel, entra. Ou ele diz, cara, você foi até o final, você venceu. E quando a gente vê a parábola dos talentos, a gente vai entender que existem dois servos que vão lá e multiplicam, e existe um que vai lá com medo de perder e guarda. E esse que guarda é chamado de servo infiel. Rogério, mas o cara guardou. Pois é, mas Deus deu um talento para ele fazer alguma coisa com aquilo. E ele só guardou, só enterrou para que não perdesse. Os outros não. Pegaram o talento e multiplicaram. Então, a gente entende que quando Deus ele dá algo para a gente, é para a gente fazer alguma coisa. A gente pode escolher guardar, enterrar, que é a metáfora bem interessante, ou a gente pode multiplicar, pode ensinar, mostrar a outras pessoas. Então, por exemplo, Deus me deu a habilidade de falar bastante. Eu sou um cara muito falante. Algumas pessoas até acham que eu sou chato, ou que eu divago muito. Mas Deus me deu essa habilidade de falar, e eu vou falar. E uma das coisas que eu entendi, cara, por que eu vou enterrar isso? Por que eu vou guardar isso? Por que eu vou me moldar o que as pessoas pensam? Por que eu vou achar que pelo fato de eu falar muito eu sou chato para as outras pessoas? Só que a maioria das pessoas tem o seu próprio mundo dentro de si. E a gente tem que entender o seguinte, quando você fala de algo, você está falando daquilo que está no seu coração. E se eu falo de um livro que edifica a minha vida, se eu falo da Bíblia que edifica a minha vida, se eu falo de Jesus, que eu amo tanto, então é porque eu estou consumindo aquilo. Agora, se eu falo muito mais sobre séries, sobre filmes, sobre jogos, então é aquilo que está edificando minha vida. Se eu falo muito mais sobre namoro, relacionamento, então é aquilo que eu estou me consumindo. Então, uma das coisas que eu entendi, você tem muitas coisas que Deus tem colocado no seu coração. Do que você vai falar? A própria Bíblia fala que a boca fala do que está cheio no coração. Então, do que você está se enchendo? Então, a gente volta novamente para o assunto. Deus nos deu habilidade, nos deu talentos específicos, coisas que só nós poderemos fazer, coisa que ninguém vai fazer. Pessoas que gostam muito de ver você falar, mas tem pessoas que não gostam de ver você falar. Tem pessoas que amam ouvir você falar, mas aí você não fala. Um talento que Deus te deu. E, gente, isso é muito importante, você entender que a vida, apesar de ser um teste também, um teste constante, de você colocar sempre Deus em primeiro lugar, mas também ela é um cargo de confiança. Deus te deu prêmios, presentes, talentos, tudo para você cuidar. E um dia esses talentos, o nosso Senhor vai pedir isso nas nossas mãos, Ele vai olhar para nossas mãos e vai dizer assim, olha, o que foi que tu fez com o que eu te dei? E o interessante, o fato de eu estar gravando esse vídeo para você agora é justamente uma das coisas. Hoje eu entendo
que eu sou uma voz que clama no deserto. Esse é o meu propósito, que eu entendi em Deus que foi para isso que Ele me criou. Rogério, foi para isso que eu te criei, para você ser uma voz. Você tem uma mensagem dentro de você, então você precisa falar para alguém. Gente, esse é o meu sexto vídeo. É o 5º dia do devocional. O 6º vídeo, não, o 7º vídeo, que eu gravei 2 ontem, né? São 7 vídeos que eu estou gravando olhando para uma câmera. Mas ao mesmo tempo eu estou olhando uma pessoa que está aí atrás dessa câmera. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está sentindo. E muitas vezes eu mesmo me senti triste, muitas vezes eu mesmo me senti para baixo. E quando esse vídeo for reproduzido até para os meus amigos, alguns dos meus amigos vão criticar, vão achar que eu sou chato, vão achar que eu falo demais. Mas deixa eu contar uma coisinha que é bem interessante. Existe uma frasezinha que eu não vi se foi no Pinterest ou foi em alguma outra rede social. Ah, mas se der errado? Aí eu olho para você bem aqui. Mas se der certo? Então daqui a 1 ano a gente vai saber se eu permaneci ou se eu desisti. E uma das coisas que eu falo para você, eu sou um pouquinho teimoso, que só existe uma forma de eu desistir das coisas que Deus coloca no meu coração para fazer. É se Ele não me der recursos para eu continuar, se Ele tirar tudo. E Ele pode tirar tudo porque Ele é meu Deus. Mas uma das coisas eu decidi falar em um deserto. E esse deserto, um dos desertos é um deserto digital. Você vê muitas pessoas rolando feed, e eu estou falando no YouTube. Então existe uma pessoa que parou o seu dia para assistir aquilo que você está falando. E eu não vou fazer você perder seu tempo, porque isso aqui que eu estou fazendo pode parecer insignificante para algumas pessoas. Mas para você que está assistindo hoje, talvez seja muito edificante para você. E eu espero que um dia, tudo isso que eu estou fazendo, abençoe a sua vida. Não só a minha, mas abençoe a sua vida em primeiro lugar. E o conselho que eu dou para você é: pare de enxergar a vida pela ótica do que as pessoas estão falando, daquilo que as redes sociais falam, daquilo que tudo que as pessoas estão falando na sua vida, e comece a olhar, cara, como é que Deus enxerga a vida? Se você for analisar, eu vou pegar essa pequena ilustração para a gente terminar, Deus é tão grande e nós somos como se fossem formiguinhas. Quando você está com um problema bem na sua frente e você acha que o problema é grandão, só que quando você olha para cima, você vê um Deus grandão lá, você percebe que para Ele aquele problema é pequenininho. E somos filhos de Deus. Então, se para Ele o problema é pequenininho, para nós deveria também ser pequenininho, porque somos filhos dele. Ah, Rogério, mas a gente não consegue ver isso. Pois é, só que aí que está o detalhe. Existe um Deus que também habita dentro da gente. Esse mesmo Deus, Ele está lá no céu, mas Ele está dentro da gente. Então, quando Ele olha para esse problema, o problema tem que ir embora, o problema tem que ser resolvido, ele tem que se resolver sozinho, tem que sair. Então, você vai ter que falar ao problema, se resolva. Eu é que não vou me estressar com você. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E ora para o Pai, fala com Deus. Gente, a maioria das vezes em que você decide abrir mão de gastar sua energia como doido para fazer aquilo que só Deus poderia fazer, aí você descobre que a coisa tem solução. E, gente, para não me alongar hoje, foi um vídeo rápido. Eu sempre gosto de falar quando eu estou um pouco inspirado ou animado, e deu para ser um vídeo hoje à tarde. Eu espero que eu consiga fazer os vídeos amanhã, pela manhã, mas eu vou tentar fazer isso com mais constância. Gente, quando terminar esse devocional, com certeza vai surgir algum livro. Ah, Rogério, beleza, eu gostei desses teus vídeos, está chegando no último dia. Gente, indica um livro aí para a gente ler. A gente vai dar um jeito de ir atrás desse livro, a gente vai fazer esse livro, vai compartilhar as experiências desse livro. E é isso que eu acho interessante da nossa vida e dessa comunhão que nós temos hoje. Então, eu sei que você que está aí atrás dessa tela está empolgado com alguma coisa. E eu falo uma coisa para você. Gente, se cerquem de pessoas que vão empolgar a sua vida. Existem pessoas que acreditam em você mais do que você mesmo. E hoje eu decidi, nesse ano de 2026, acreditar em mim. Acreditar que no final de 2026, isso aqui que eu estou fazendo vai ser algo tão natural quanto eu comer, jantar, almoçar, o que for. E hoje parece um pouco difícil, mas, gente, eu já estou até me acostumando. É tão bom falar com você que está aí atrás dessa tela. E eu desejo que você tenha uma ótima noite. Desejo que seu dia amanhã seja um dia maravilhoso. E uma das coisas que eu vou desafiar vocês a fazerem: peguem a Bíblia de vocês, escolham um dos livros do Novo Testamento
e comecem a ler. Rogério, beleza, mas eu sou chato, eu não consigo ler algo. Gente, então vamos lá para Salmos. Pega Salmos, abre lá em Salmos, abre o Salmo 100, o Salmo 119, que é um ótimo salmo, abre o Salmo 105 e abre esses salmos e leia em voz alta. Aí você vai aprender a orar. E é isso aí, gente. Esse é o meu vídeo de hoje, do Devocional Uma Vida com Propósito. E para a gente reforçar o tema de hoje, enxergue a vida do ponto de vista de Deus. Amém? E é isso aí. Até a próxima. Tchau.